Um primeiro tempo em que o Flamengo dominou todas as ações e em todos os números, né? Foi superior, finalizações, assistências, arremates a gol, posse de bola. O Fluminense conseguiu até se proteger muito bem, passou por maus bocados e aí no final, né? Uma linda bola do Pulgar na cabeça do Cebolinha, determinando o gol que traz a vitória do Flamengo. Resultado justo pelo primeiro tempo produzido pelo Flamengo. Senti muita falta da criatividade do meio e do ataque do Fluminense nessa etapa inicial, Bernardo. Acho que ficou barato para o Fluminense 1-0 no primeiro tempo. O Flamengo jogou muito mais, né? Eu destaco aqui o posicionamento, ou os posicionamentos do Arrascaeta e do De La Cruz, né? Os dois, por vezes, aparecendo ali pelo lado esquerdo, né? Na meia cancha, pelo lado esquerdo, confundindo a defesa do Fluminense, né, Ivan? O Fluminense, a rigor, só teve essa oportunidade com o Diogo Barbosa. De resto, só deu Flamengo, né, Júlio? Exatamente, Bernardo. Foi um jogo completamente dominado pelo Flamengo. O Fluminense não consegue sair jogando. As ausências do André e do Marcelo estão sendo muito sentidas, além de alguns jogadores que simplesmente não estão bem no jogo. O Martinelli não está bem no jogo, o Renato Augusto e o Ganso não estão bem no jogo. Então o Fluminense não consegue sair de trás. Em algum momento vimos a raridade de um chutão. Recebe como se fosse com a mão na segunda trave. Um levantamento num tapa, uma bola cheia de efeito, Pedro! E aí, nação rubro-negra, Thiago chegando e o Mengão em 2-0, vitória importantíssima que deixa aí o mais querido com a faca e o queijo nas mãos para ir para a sua sexta final consecutiva de campeonato carioca. Vimos aí nos melhores momentos, né, uma análise. Aqui também fiz junto com o pessoal do jogo, só deu Flamengo. Já começando ali, a gente vê uma melhor movimentação do Pedro, o Luiz Araújo não tão no fundo, um melhor posicionamento, o De La Cruz, um dos destaques do jogo, falando aqui de primeiro tempo, Arrascaeta, e com essas movimentações o Pedro vai criando, uma hora certa, a outra não, quase fez um golaço de bicicleta. Cebolinha bem ali, puxando a jogada, arrematando, bom chute do De La Cruz também. E é lamentável essa arbitragem aí desse Yuri Elano aí, esqueci até o nome dele, uma péssima arbitragem prejudicial ao Flamengo. Primeiro ali, né? A bola sobrou para o Luiz Araújo, vantagem, não deixou seguir. Ali na linha do pênalti, era pênalti. Ele marcou uma falta ali no Arrascaeta. De La Cruz tomou amarelo. Ali já era para o Felipe Melo ter tomado, por entrada tão ou mais bruscas do que o dela. Thiago Santos e também o Paulo Henrique Ganso, só batendo. O Flamengo jogando, criando uma oportunidade atrás da outra, a gente vendo não só uma solidez defensiva, mas cada vez mais ali as peças se encontrando, mesmo não tendo o Gerson, não fazendo falta. O Luiz fechando bem, ouvi umas críticas a ele, não concordei, pelo menos fez um bom primeiro tempo em termos de espaçamento. Esse deslocamento do Arrascaeta sempre bom, e ver um Pedro, e você vê aí que isso é fruto de trabalho e treinamento de alguém que sabe, que é o Tite, que eu pedia lá antes, recebia críticas, e o Flamengo começa a colher frutos. E lá no finalzinho do primeiro tempo, o cruzamento do Pulgar, o Cebolinha pequenininho fechou, completou o Flamengo 1-0. O Flamengo veio com o mesmo time, mas até os 3 minutos ali que o Ayrton Lucas, bem no jogo, já tinha sentido um pouco a lesão e saiu para entrar ali
o Matias Vinha. Ainda no primeiro tempo, agarrão ali do defensor do Fluminense no Fabrício Bruno. Em jogada disputada, mas ele deu ali, foi um abraço, aquilo é pênalti. Foi 2 pênaltis que esse juiz Eliano, não sei, Leandro, não deu para o Flamengo. Isso no primeiro tempo. Segundo tempo, o Fluminense tentou chegar mais, uma equipe qualificada, lembrando disso, em termos de time titular, elenco, faz aí com Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, os 4 principais aí do Brasil, e tentou chegar. Para mim, o grande jogador do Fluminense, principalmente com ele, é o Arias, mas o Flamengo teve as 2 principais chances, com o chute do próprio Luiz aos 7 minutos e do De La Cruz aos 10. E aí, o Fluminense um pouco em cima, tentou o Cebolinha deu uma arrancada, Thiago Santos, ele já tendencioso, qualquer um vê que já era para expulsão, ele dá um amarelo. Se não é a existência do VAR, aí vai lá, né? Vê, enxerga aqui, cara. Faz um exame de vista aqui que você está precisando, seu juiz. Vermelho. Pro mesmo cara que já era para ter tomado amarelo antes. Uma péssima arbitragem prejudicial ao Flamengo. Aí com um número a mais em campo, o Flamengo já começou a chegar. Com Varela de fora da área, o Fluminense se fechou, viu que perder de 1-0 já era um bom resultado, com o Flamengo dominando 90% do jogo. E com um a mais, De La Cruz chegando, saiu o Luiz, que deu uma caída sim no segundo tempo, mas foi importantíssimo no primeiro. Entrou o Bruno Henrique, e aí o Bruno Henrique jogou mais pela direita, e aí já funila mais, já complica pela velocidade aí do nosso BH. Ainda entrou o Igor Jesus, entrou o Vitor Hugo, que quase marcou no final do jogo. E o Flamengo ali tentando, o De La Cruz muito bem naquela função ali, um dos destaques do jogo, junto com a Arrascaeta. E o Flamengo foi conseguir também nos acréscimos o seu segundo gol. Uma linda jogada do De La Cruz, a Arrascaeta no fundo, o Pedro só cumprimentou e fez o segundo do Mengão. Depois ele ainda teve uma chance com o Vitor Hugo e com o próprio Pedro para fazer o terceiro e já passaria a régua hoje. Mas de qualquer forma, muito feliz pelo resultado. Flamengo com a faca e o queijo nas mãos, humildade e simplicidade no segundo jogo e seriedade. Feliz que não é só o sistema defensivo que está rendendo. Feliz que tem um banco capaz de entrar. Você vê uma gestão de equipe. E aí também parabéns ao Pedro que assumiu a artilharia do Carioca. E tivemos que foi 2 pênaltis que esse homem não deu. Foram 2 pênaltis. E não ia expulsar o cara lá se não existisse o VAR. Qualquer um ali viu, ele estava perto. Uma péssima arbitragem, mas feliz com o resultado, com a atuação do time, que você vê que não é só defesa, mantendo a seriedade, respeitando o professor, pagando em dia, com a comissão técnica, não tendo abuso de autoridade do jogador. Vai dar, ou já está dando samba, o Flamengo vai complicar a vida de muita gente esse ano. Um forte abraço, feliz com a vitória aí, e saudações rubro-negras.